Você está prestes a embarcar em uma jornada de empreendedorismo com o Pode Empreender. 3 mulheres, cada uma trazendo sua qualidade distinta, se uniram para criar um espaço onde ideias se transformam em realidade. Sintonize-se para explorar histórias inspiradoras, valiosos conselhos e insights que moldam o caminho do empreendedorismo. Este é o Pode Empreender, onde a visão se transforma em ação. Aproveitamos então o evento aqui, o Noroeste Summit, para ter a presença do Vinícius, que é gerente de investimentos do Sicredi, e hoje a gente vai então ter uma entrevista especial com ele. Seja bem-vindo, Vinícius. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo aí? Tudo certo. Então conta pra gente como é que tá sendo a experiência aqui do Noroeste Summit, como é que foi, as palestras, como é que é a tua experiência assim como palestrante, né? Legal. É o segundo ano, eu tava no ano passado aí também, gostei bastante da evolução que teve, foi muito legal, é um mérito muito grande das meninas aí que trouxeram aí pro Noroeste aqui, cidades menores em geral, conseguir trazer um evento desses, isso é muito, muito bom pra nossa região, vejo que enriquece bastante. Movimenta, né? Sim. Movimenta bastante, bem legal aqui. Eu tenho uma pós-graduação que eu tô fazendo, era ontem, aí não deu hotel pro professor vir aqui, Sim. então teve que achar outra coisa, então muito bom pra própria região aqui, muito legal. E as palestras estão bem interessantes, muito bom mesmo. Sim. E a gente quer saber, então, qual é a maior vantagem de começar a investir ainda jovem? Legal. A questão principal é o tempo, principalmente, né? O resto a gente valores que a gente coloca, rentabilidade, tudo isso é importante, a gente conversa sobre isso. Mas o tempo é o mais importante. E quando a gente pega a fórmula de juros compostos, principalmente, a gente fala muito, tá na moda, né? Falar mais de investimentos, né? E sempre, juros compostos. Perfeito. Por quê? Porque o tempo lá, o N lá na fórmula, ele é exponencial. Né? Então, eu posso fazer um esforço muito menor desde que eu comece mais cedo. Isso é muito importante, certo? Por isso do tempo. Investir menos valor mensal, tu diz, em mais tempo. Perfeito, isso aí. Claro que eu preciso entender qual é o meu momento, qual é a minha necessidade, né? Então isso é sempre importante antes, porque não adianta então vamos investir, vamos falar de previdência, vamos falar de longo prazo aqui, legal. Mas e o que eu tô fazendo agora? Então não é algo que eu vou parar tudo que eu vou fazer agora, né? Preciso viver também, entender o momento atual. Mas o que eu vou abrir mão? Sim, vou abrir mão talvez de alguma coisa hoje. Alguma parte de lazer pra... E isso pra ter uma garantia lá na frente. Aconteceu comigo ontem, eu tava conversando, daí uma senhora que é mãe de 2 filhos que entraram na faculdade agora, ela disse, desde que eles nasceram, eu liguei pro meu gerente de Sicredi e disse, eu quero depositar Legal. um valor até eles entrarem na faculdade. E daí agora eles têm condições de pagar a faculdade. Porque ela falou que se eu fosse pagar agora, eu não ia ter condições. Isso, perfeito. Então eu achei muito legal isso se programar, né? Sim, isso aí. E é algo que faz parte do nosso trabalho, do dia a dia. Sim. Não é tão simples, não é uma cultura, infelizmente não é uma cultura nossa, isso a gente sabe. Há 20, 30 anos atrás a gente tava com inflação absurda. Aqui a gente teve plano real, então em 90 e poucos aí. E o que acontece? É natural que com muito tempo de inflação, eu faço com que as pessoas precisem ir logo comprar, precisem fazer o rancho no mercado. Sim. A gente conversa com pessoas, às vezes, de outros países, e o que acontece? Rancho não faz sentido em outros países. Por quê? Porque o preço não vai aumentar. Mas veja como a cultura até hoje, a gente acaba fazendo muitas vezes isso. Já vai comprar do mês, né? Perfeito, exatamente. Então, mas que bom que essa pessoa conseguiu colocar desde cedo, a gente vê cada vez mais, mas hoje ainda é pouco. Né? Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? As pessoas têm que estudar entendendo, né? Acompanhando. Isso. E não é um tema simples, não é tanto para isso nós estamos aí, representando o Sicredi aqui, mas estamos aí justamente para fazer essa consultoria financeira, entender o momento da pessoa, entender o que é um bom plano, porque tem diversas formas que a gente pode fazer isso, né? Então isso é importante. E a tua palestra, então, foi sobre qual o seu maior medo, morrer ou envelhecer sem dinheiro, né? Certo. E o que te inspirou a falar sobre esse assunto, sobre esse tema? 2 pontos. O nome em si tem que chamar atenção um pouquinho também aqui, né? Então, morrer ou envelhecer sem dinheiro. Mas ele vem de uma pesquisa que foi feita pelo Wells Fargo, que é um dos maiores bancos nos Estados Unidos, e eles fazem muita questão da previdência lá, né? Então, a previdência lá é diferente daqui, não é a social, né? A previdência como o INSS, como nós temos aqui no Brasil, são pouquíssimos países que fazem dessa forma, porque já se provou que não faz sentido, racionalmente falando, né? Então, matematicamente. Então, precisa ter por conta própria. E o Banco Wells Fargo percebeu que 22% das pessoas, pode parecer pouco, mas para mim, se fosse 1% já era muito. 22% das pessoas preferem morrer antes do que envelhecer sem ter dinheiro. Certo? Então, assim, eu vou acabar antes da minha vida justamente por não envelhecer sem dinheiro. Então esse é um medo muito grande, né? Envelhecer sem dinheiro.
É que hoje em dia, né, depois que tu atinge uma certa idade, tu não tem mais o pique pra trabalhar, né? Então você precisa organizar isso antes, investir antes, porque se tu deixar pra quando tu estiver velho, vai viver com aquela aposentadoria. Não vive hoje em dia, né? Isso aí. Tem meme, se tem meme na internet, quer dizer que deve ser verdade, né? E os memes chegou nos 30 anos, já começa a doer a coluna, já começa... Eu tô com 31, eu já tenho problema um pouquinho no ciático, mas é de sentar errado. Mas então, por ter esse problema, a gente vai perdendo o pique, isso é natural, isso é do ser humano. Tenho certeza que a medicina vai evoluir muito, nós vamos avançar, vamos viver muito mais. Mas ainda assim, qual que vai ser o nosso pique lá? O que nós vamos conseguir fazer de diferente? Como nós estamos nos cuidando hoje? Aqui a gente tá falando de financeiramente, mas e mentalmente, e fisicamente, o que a gente tá fazendo? Sim. Cada vez mais, né? Então é importante cuidar. E tu acha que a nossa geração, assim, tem mais educação financeira do que antigamente? Os novos que estão vindo, assim, estão tendo? Ou tu acha que teria que ter mais nas escolas, na faculdade? Que tem que ter mais, com certeza, não tenho dúvida. Se pode ser através do podcast aqui de vocês Sim. também, a gente pode fazer dessa forma, né? Não é só a educação formal, eu Sim. vejo isso. Já tem algumas iniciativas públicas para entrar em escolas e ter educação financeira, isso é muito bom. O Sicredi tem programa de educação financeira também, só por demanda, mas a gente consegue fazer também com grupos maiores, mas sempre vai faltar. Isso não é só do Brasil, né? É no mundo todo, mas sim, nós estamos bem atrás da média, com certeza, em relação à educação financeira. Sim, e hoje como o Sicredi pode ajudar o seu cliente a escolher o plano mais adequado? O foco principal em relação ao plano é momento, né? A gente tem, no exemplo, a gente fala muito de giro de carteira. O que é giro de carteira no Sicredi? É contratar todos os associados. Porque tem uma pesquisa que foi feita em 2018, se eu não me engano, e esses dias foi lançar novamente e os resultados foram os mesmos. Por que alguém deixa de ter relacionamento com a instituição financeira? Por daí foi feita essa pergunta para internamente, colegas nossos, e também para externa, para associados. Qual que foi a diferença principal? Quando a gente fala de colegas, muitas vezes, falta produto, o sistema, alguma coisa assim, né? Perfeito. E que faz sentido, é importante. Quando foi pedido para os associados, qual é o principal motivo? É o quê? Não contatar o gerente, não ser contatado pelo gerente de carteira, né? Pelo gerente da conta, não gosto do gerente da conta. Então é muito em relação à pessoa, qual o relacionamento que você tem. Então esse é o nosso modelo, é ligar para as pessoas, falar sobre e entender o momento. É um momento que eu preciso falar mais de crédito? Vamos falar de crédito. É um momento para falar mais de investimentos, de outros produtos, seguros, enfim, então mais de 300 produtos que nós precisamos falar sobre isso, né? Então é depender o momento, isso é importante. Mas Vini, para o Sicredi um produto é mais rentável, é outro. Todos têm alguma rentabilidade, mas como cooperativa a gente precisa entender que é o preço justo. Então a gente precisa ter a gente cobra, é natural por algumas coisas, a gente não cobra por outras, mas depende do preço justo. Isso tem que estar claro para nós. Então, por exemplo, nós temos, como cooperativa, existe algo chamado ato cooperativo. O ato cooperativo faz com que até está sendo conversado agora na reforma tributária sobre isso, se nós vamos continuar tendo ou não. Mas o ato cooperativo faz com que as cooperativas de crédito paguem menos impostos, né, e isentem alguns. Com isso, também o Banco Central nos pede para ter programas de educação financeira, ter taxas mais justas, né? Então a gente acaba sendo pioneiro em algumas dessas questões. Sim. E qual a diferença da previdência privada para outros tipos de investimentos? Boa. O principal fator que a gente olha muitas vezes é o próprio INSS, principalmente. Aqui a gente tá falando mais de inovação, empreendedorismo, né? Sim. Então o empreendedor já não tem tanto esse lado do INSS. Mas a grande maioria das pessoas, CLT principalmente, né, o assalariado, acaba contribuindo obrigatoriamente para o INSS. Sim. O ponto principal aqui que a gente olha é o INSS claramente ele tende a quebrar. Ele já está, de certa forma, quebrado. Né? Porque hoje já é em torno no último ano, 2023, foi 306 bilhões que faltou já. Então todo ano faltando 300 bilhões. Né? A expectativa em 2100, por exemplo, é faltar 25 trilhões. Né? Então, assim, esse dinheiro precisa vir de outro lugar. Né? A gente fala muito de políticas públicas, é importante, mas hoje 54%, todo ano, chegou 1º de janeiro do ano, 54% do dinheiro que o governo tem, ele precisa para pagar previdência, o INSS, certo? Então, assim, o governo precisa fazer mais aquilo e isso, concordo, novamente, mas já está bem engessado. Onde é que vai surgir o dinheiro? Então, cada vez precisa mais nós, como privado, tentar ajudar isso até para ter menos esse orçamento e ele poder direcionar para outras coisas importantes. Né? Então, como escolher o plano, principalmente, a pergunta é mais em relação a isso, né? É entender que talvez
para alguns vai ser previdência, para outros vai ser investimentos em geral, para outros vai ser uma linha de crédito que ele vai conseguir empreender e vai ter maior rentabilidade, não tenho dúvida, né? E a própria previdência, ela, se eu pegar 20 anos atrás, mais ou menos, ela é um produto complexo, porque tem muitas opções na própria previdência. Ao mesmo tempo, eu consigo ela para todo mundo. Certo? Para alguém que é um alta renda, que eu consigo abater imposto de renda, consigo reduzir 12% do imposto que ele vai pagar todo ano. Para alguém que quer deixar pouco tempo, que vai pagar menos imposto. Para alguém que vai deixar mais tempo, também vai pagar menos imposto. Para quem já tem patrimônio e aí quer fazer o planejamento sucessório, usa a previdência para não precisar pagar inventário. É para todo mundo. Né? Dá para fazer para todo mundo. Bem acessível. Bem acessível. A partir os planos hoje são a partir de R$50 mensais. Tá? Então eu consigo Bem fazer. Isso, perfeito. Até um jovem já pode começar a fazer. Por né? favor, jovem, faça isso aí. O ponto é, tem cálculos para isso, para saber quanto que é o valor ideal, porque muitas vezes então 50 eu vou colocar. Tem como ir aumentando, né? Tem, Conforme for perfeito. aumentando a minha carreira. E é importante salário. isso, e é importante cuidar isso, porque e tanto que isso é um dos nossos trabalhos, né? Não adianta eu fazer uma vez a previdência e achar que vai dar tudo certo. Sim. Eu preciso analisar ela todo ano, se mudou minha renda, se mudou o meu objetivo lá na frente, outras coisas que eu tenho que cuidar. A própria questão de mercado financeiro, os investimentos, se eu posso agora arrojar um pouco mais ou sou mais conservador. Tudo isso dá para fazer durante e precisa ser feito. E hoje vocês têm, assim, um número, alguma coisa sobre os associados? A maioria hoje investe ou ainda não? Não, em previdência específico, não. Hoje, no Brasil, 2% da população tem previdência. É muito pouco. Né? Então, a gente já fica feliz que, por exemplo, seguro de vida é um que recentemente está aumentando muito. Se nós pegarmos seguros... eu falo seguro porque casa muito com previdência, né? Porque a previdência eu boto R$50, R$100, enfim. Eu tenho o longo prazo, faz mais sentido. Só que se acontecer uma coisa comigo hoje, Sim. né? Então o seguro faz mais sentido para hoje. agora. Então ele acaba se complementando muito. E o seguro, o pessoal tem olhado e há 5 anos atrás era 14% do Brasil que tinha. Hoje foi para 17%, já está mais interessante. Mas no Japão, 95% das pessoas têm seguro de vida, por exemplo. Previdência também. Eu entendo que tem a questão do INSS e o pessoal está dependendo disso. Mas quando a gente olha... tem vários riscos que a gente fala, risco de mercado, risco de crédito, liquidez, risco geopolítico, hoje a gente fala muito sobre isso, mas eu vejo que, para mim, o que mais incomoda é o risco demográfico, né? Que é o quanto que está nascendo de pessoas novas. E eu não sei por que eu trago isso, porque pro INSS precisa nascer mais pessoas para pagar a conta de quem está aposentado. E nós estamos vivendo cada vez mais. Mas tá acontecendo ao contrário, né? Isso, tanto que O pessoal tá tendo menos filhos, tudo isso. Isso. Hoje o Brasil é 1,64 filhos por família, né? E matematicamente falando, deveria, para se manter a população, apenas 2,10. Então já tende a diminuir a população. Salvo nós, vamos viver mais tempo, tudo certo. Só que quem paga a conta sempre é quem está entrando hoje. E eu não sei vocês, mas a única forma que eu sei que alguém vai conseguir começar a contribuir daqui a 20 anos é fazendo filho hoje, né? Então tem um gap de 20 anos ali, mais ou menos, que nós já temos um problema. Sim. Que em algum momento isso vai estourar. Já tem uma falha. Isso, exatamente. Né? Então, por isso, a previdência privada, que é um dos motivos. Sim, e é interessante, então, como tu falou, ir ajustando, conforme passa os anos, a quem já tem a previdência tem que sempre estar ali Tem que em estar olhando. contato com o banco e ajustando. Isso, perfeito. Sim. Pelo menos assim, não é algo que eu preciso estar olhando todo dia, sabe? Esse mito de, eu tenho que olhar todo dia, eu tenho que analisar mercado financeiro. Não vejo isso. Eu tô não é tanto tempo assim quanto outras pessoas que eu vejo no mercado. Eu tô há 10 anos olhando a parte de investimentos especificamente. Já fiz day trade, já alavanquei meu capital, já perdi todo o meu dinheiro na época, já ganhei todo o meu dinheiro de volta. Eu entendo as pessoas que querem olhar todo dia, isso dá uma ansiedade, um pouco o que a gente quer. Mas eu percebi que cada vez mais, quanto menos eu olhar, melhor. Eu não me estresso tanto, eu foco no que importa do meu dia a dia, né? E tem alguém por trás também olhando pra você. Sim. Então minha dica da previdência é pelo menos uma vez por ano. Você olhar, ver se faz sentido. Isso. E quais os mitos mais comuns, assim, da previdência privada? Legal. Mitos, eu trouxe até na apresentação essa. Tem 2 mitos principais, né? Um deles, eu não tenho dinheiro, né? Muitas vezes, e concordo, eu entendo que tem muitas pessoas que estão no momento... As pessoas não pensam no agora, não pensam no depois, né? Isso, exatamente. E é normal, é natural das pessoas querer olhar mais pro agora, né? Tudo bem. Mas o futuro vai chegar em algum momento, né? Então, um dos mitos principais é, não tenho dinheiro. Esse é um ponto. E o outro mito, sim, é... uma forma que eu escuto bastante, não, mas vai que eu morro amanhã, né? Estatisticamente falando, tu vai estar vivo amanhã, né? Mas o ponto principal aqui é, não tenho dinheiro. Mas olha quanto a gente tem visto, eu não vou lembrar bem certo o dado agora, mas acho que é 24,1 bilhões
que no ano passado foi investido em apostas esportivas. É. E o retorno foi 200 milhões, né? Sim. Então, 20 bi para 200 milhões que teve de retorno, sabe? Sim. Então, eu não sei até que ponto. Eu entendo que tem o público que não tem o dinheiro, tudo certo. Mas são R$50, são R$100, vamos entender o plano aí. E onde é que eu tô direcionando. Então, esse é um dos mitos principais, tá? E o outro que eu vejo que é esse é o mais... dá para resolver. O que eu ainda não tenho uma resposta, e me ajudem com isso se for o caso, é o outro mito que eu não vou estar vivo amanhã, talvez, eu vou gastar hoje. Esse é o principal. Que é o seguinte, tem um TED Talk que eu gosto sempre de falar muito sobre ele, que é, eu não vou lembrar o nome bem certo, é Dentro da Mente de um Procrastinador. É isso. Ele é o segundo mais visto de toda da história do TED Talks, é de 2016. O Tim Urban. E ele fala sobre procrastinação, principalmente. E isso me Sim. pegou muito, porque eu sou muito procrastinador. Né? Inclusive, Doeu. né? Isso aí, doeu muito, exatamente. Que foi o seguinte. Quando... Essa semana mesmo, o pessoal de marketing do Sicredi, né, pediu pra mim gravar o vídeo, né, sobre pra convidar pra vir aqui na Summit, Sim. tudo certo. Eu falei, caramba, eu tenho que fazer a apresentação? Né? Eu nem tinha feito ainda. Claro que nós temos algumas apresentações, outros momentos, a gente dá Sim. palestra sobre isso, né? Mas deixar mais na cara da Summit, né? Eu terminei na quinta de noite, né? Então a gente tem essa procrastinação. E eu tenho certeza que os ouvintes aí, todo mundo é procrastinador em alguma coisa. Em alguma área, né? No grupo eu aqui sou. Legal. O pessoal já se olhando aqui. Né? Legal. Mas a gente é procrastinador em alguma coisa. Só que o que acontece? Tem uma data final. Certo? Então, eu preciso entregar o trabalho da faculdade, eu preciso fazer aquele TCC da pós, que inclusive eu tenho que fazer o meu ainda. Mas, então o que acontece? Eu tenho uma data final. Então, eu chego lá no final, eu me desdobro em 2, eu viro uma noite, eu viro 2 noites e eu entrego. Eu Sim. dou um jeito, sempre. Fica mais ou menos o trabalho, às vezes, Em cima mas do eu laço, entrego. mas vai. Mas vai, exatamente. Ok. Só que tem algumas coisas na vida, e as coisas importantes na vida, elas não têm prazo. Qual é o prazo para ser feliz? Qual é o prazo para pensar na minha aposentadoria? Sim. Então, como eu não tenho essa data final, eu vou postergando, eu não vou fazendo, e vai passando. Não tem o limite. O pessoal, Então, hoje em dia, eu vejo que é muito imediatista, quer ficar rico da noite pro dia. E não Sim. existe isso, já foi comprovado, né? Ninguém fica Isso. rico da noite. Por isso que tu comentou das apostas, né? Sim, O sim. pessoal quer investir, vou investir 50, vou jogar e eu vou Isso. ganhar 100, Exatamente. tipo assim, R$1.000. Não tem como. E só fica uma dica rápida aqui do pessoal das apostas esportivas. Tem um amigo meu que tava ganhando dinheiro em apostas esportivas. Assim, é um que eu conheço de todos os outros Sim. que não ganham, né? Sim. Mas ele tava ganhando dinheiro em apostas. E o que aconteceu, com o tempo ele foi sendo limitado. Ele não podia mais apostar muito Sim. nas apostas. Sim. Né? Então também acontece isso. Então até quem O tá jogo ganhando... nunca perde. O jogo nunca perde, exatamente. E tudo certo, aposta pra se divertir, quem quiser, tudo Sim. certo, né? Mas não espere que você vai ganhar dinheiro com isso, com day trade muitas vezes. 1% vai ganhar, e é aquele que você vai ouvir falar. Mas os outros 99% vão perder. Acho que todo mundo já tentou, até eu tentei ser. Tipo, na vida, todo Tudo mundo certo. já tentou Se ser. você não tentou, tá errado, né? Isso aí, exatamente. Então, só o meu convite é o quanto antes a gente conseguir falar sobre isso, falar sobre a Previdência. É um exemplo aqui, mas tem diversas outras formas. E o nosso podcast, então, ele é sobre empreendedorismo, né? Ok. Então, eu queria saber se o Sicredi ele tem algum apoio, algum empréstimo, algo voltado para o empreendedor. Perfeito. Temos sim. Temos, inclusive, uma linha que a gente conseguiu com recursos externos do exterior mesmo, que é o Mulheres Empreendedoras, inclusive. Então, ele tem uma legal. taxa mais acessível, em especial para mulheres empreendedoras, que é bem interessante. Além disso, sim, a gente tem taxas, por exemplo, pega contas MEI principalmente, né? O MEI, que é a maior parte aí também, conta isenta, consegue crédito também da mesma forma, a gente tem linhas específicas para o MEI, né? Sim. Então, eu não vou saber dizer taxas agora, Sim. porque não tem como dar uma taxa aqui, Tem que né? ela varia. E ela varia muitas Sim. vezes, né? Mas converse com o seu gerente de conta, entenda sobre isso, a gente tem o olhar específico para isso. Né? Tá, qualquer pessoa que se associar no Sicredi já consegue um apoio, um empréstimo. Sim, perfeito. Sempre é feito análise, né? Aham. Risco, tudo mais, risco-retorno, mas sim, é feito, tem acesso a isso tranquilamente. Cartão de crédito, tem a maquininha, né? Principalmente para quem é empreendedor, é bem tranquilo. Sim. E que conselho tu daria pra quem tem dúvida de quem quer começar a investir? Fale com a gente, esse é o primeiro ponto, né? Fale com o Sicredi sobre isso, né? Mas não necessariamente, eu tô representando o Sicredi aqui, né? Mas a dor maior é essa questão que eu vejo, a gente depender muito dos outros, né? Então, eu jogar pro INSS, uma parte eu até posso jogar, mas o que é meu, principalmente, né? Sim. Então,
pense sobre isso. Se não for com o Sicredi, que seja com a outra cooperativa, que seja com a sua instituição financeira. Óbvio que se for com o Sicredi eu vou ficar muito mais feliz. Mas desde que você pense sobre isso. Isso é importante. E traga pra nós. Você não precisa saber sobre. Agora gostei desse podcast aqui, vou ir pesquisar 1001 coisas sobre previdência. Se você quiser, ótimo, tem informação na internet, tem bastante coisa. Mas busque o seu gestor financeiro da sua instituição para conversar sobre. Entendendo a sua dor, a gente vai entender o melhor plano. Esse é o ponto principal. Então, com muitas perguntas, às vezes, é que nem médico. O médico chega lá na consulta, ele não vai te dar o paracetamol já de cara ali. Ele precisa fazer algumas perguntas primeiro para ver qual é o melhor remédio. É a mesma coisa. É isso aí. Então tá, a gente quer te agradecer por tirar esse tempo, por vir apoiar aqui também o nosso podcast. Tenho certeza que quem vai ouvir, vai ver essa entrevista, vai sair com uma cabeça um pouco mais aberta, né, sobre investir. Até nós mesmos também, a gente já investe, mas é sempre bom investir um pouco mais, né? Tem alguma consideração final que tu gostaria de falar, que a gente acabou não abordando? Eu não tenho como reforçar o quanto eu gostaria de falar sobre o tempo. O tempo é o mais importante, só isso, sabe? Então, falando sobre... Só vou dar um exemplo, eu tenho um filho agora tá por fazer 1 ano, então, o Matheus, e nós falávamos em casa sobre isso, sobre a questão de o quão antes eu consigo colocar o dinheiro, né? E aí eu fiz algumas simulações que eu apresentei hoje aqui, que foram o seguinte... eu comecei pra ele a previdência, então já desde o primeiro mês, R$50, só um exemplo. Eu não comecei com esse valor, mas eu fiz a simulação dos R$50. Então, por exemplo, R$50 por mês, né? Se eu colocar até os 18, 24, eles vão dar um exemplo pra ele, e que ele possa continuar depois, porque eu já dei o exemplo, comecei ali. Sim. Importante pelo exemplo, muitas vezes. Ok. E aí ele deixar até os 65 anos, por exemplo, só pra dar um exemplo, né? Quanto que ele teria? O total investido, se alguém fizer a conta, é 39 mil, certo? Que valor que vocês entendem que ele vai ter lá na frente? Chuta um valor aí. Não sei. Exatos não é minha área. Não, tranquilo. Mas vamos lá, eu investi 39 mil, certo? Então, por esse cálculo aí, claro que, de novo, todo ano olhar, acompanhar, né? Mas seria em torno de 1.150.000, tá? Com 50. Se eu botar R$100, vai ser os 2.300.000, vai ser o dobro, perfeito. Só que o mesmo cálculo do 100 ali, porque chega nos 2.300.000, se eu fizer só por 35 anos, que ele começa depois, 30 anos a menos. Em vez de eu botar 100 por mês, eu preciso botar 1.100. Eu preciso botar 11 vezes mais. Aí já pesa, né? Exatamente. Então, é metade do tempo, mas eu preciso botar 11 vezes mais. O tempo importa mais. Então, minha consideração é o quanto tempo. antes. O tempo, exatamente. Isso é bom pra gente entender, né? Pra quem tá ouvindo também, começar a investir desde cedo, que pra não sofrer lá na frente, né? A gente Isso. pensar no futuro. Perfeito, exatamente. A gente queria te agradecer, desejar, né, uma boa feira. E obrigada pelo teu tempo e tudo de bom. Perfeito, muito obrigado, gente.